Administração geral. A avaliação 360 graus é o método de avaliação de desempenho mais tradicional e mais utilizado, em virtude de sua praticidade, de seu reduzido custo de desenvolvimento e de sua versatilidade, já que substitui discussões formais sobre desempenho e é útil para a identificação de talentos potenciais de uma carreira. Resposta errada. Ao combinar várias fontes de informação, a avaliação de desempenho 360 graus permite maior precisão na avaliação de empregados, mas tem custo elevado, visto que a sistemática envolvida é complexa. Resposta correta. Se o propósito for gerir os desempenhos dos trabalhadores de uma organização e não apenas avaliá-los, então o subsistema de gestão do desempenho precisará ser interligado, por exemplo, aos subsistemas de capacitação e desenvolvimento e de saúde e segurança no trabalho. Resposta correta. Em uma organização, a avaliação e a gestão do desempenho são empregadas de maneiras distintas, de acordo com seus principais objetivos. A primeira visa somente ao controle psicossocial, podendo resultar em punições para os trabalhadores, e a segunda objetiva o desenvolvimento humano, sendo útil ao crescimento dos trabalhadores na organização e em suas carreiras. Resposta errada. A avaliação do desempenho trata de aspectos como a escala de avaliação e as fontes e erros de avaliação, enquanto que a gestão do desempenho aborda tópicos como planejamento e negociação, monitoramento e retroalimentação do desempenho. Resposta correta. A avaliação de desempenho é uma análise esporádica e pontual que compara os objetivos estabelecidos e os resultados alcançados.
Resposta errada. A garantia de anonimato nas avaliações 360 permite que os vieses sejam tratados adequadamente pela equipe responsável pela gestão da avaliação de desempenho nas organizações. Resposta errada. Avaliações de desempenho possuem objetivos claros, apoiados na realidade dos cargos, evitando-se comparações entre o esperado e o realizado. Resposta errada. A avaliação de desempenho tem como finalidade melhorar o desempenho da pessoa avaliada e gerar informações para apoiar a tomada de decisões a respeito dessa pessoa no âmbito da gestão de pessoas. Resposta correta. As decisões gerenciais sobre remuneração, tomadas com base nos resultados de avaliações de desempenho, contribuem para o desenvolvimento individual e para o aprimoramento do desempenho. Resposta errada. A identificação de lacunas de competências dos servidores para fins de treinamento deve ser realizada de maneira independente da avaliação de desempenho para evitar desvio de finalidade. Resposta errada. O fornecimento de feedback de desempenho é um dos objetivos da avaliação e visa especificamente subsidiar a tomada de decisões administrativas nas organizações.
Resposta errada. Um erro comum nas avaliações de desempenho é a comparação de um indivíduo com um indivíduo avaliado imediatamente antes dele, o que pode resultar em julgamento tendencioso. Resposta correta. Na avaliação de desempenho 360, a avaliação de colegas e pares é um aspecto favorável por promover a imparcialidade nos resultados de desempenho do avaliado. Resposta errada. Os métodos de avaliação de desempenho nas instituições públicas têm por finalidade instituir critérios impositivos e avaliativos em relação ao comportamento dos servidores. Resposta errada. É classificado como método dos incidentes críticos aquele em que o avaliado, obrigatoriamente, tem de selecionar duas opções entre 4 existentes em um bloco de perguntas. Resposta errada. A avaliação e a gestão de desempenho são processos similares, pois visam dotar as organizações de condições adequadas para as pessoas expressarem seus potenciais e competências. Resposta errada. Em determinado setor, o gerente estabeleceu critérios próprios para avaliar sua equipe, com tendência a ser mais complacente com os erros dos seus liderados. Assinale a opção que apresenta o erro de avaliação observado na conduta desse gerente. A. Recenticidade. B. Tendência central. C. Erro de auto-identificação ou similaridade. D. Leniência. E. Efeito Halo-Ron.
Resposta D. Leniência. A avaliação de desempenho contribui para o desenvolvimento de pessoas e organizações, bem como para o controle administrativo de pessoal, visando subsidiar, por exemplo, a tomada de decisões de pessoal, o planejamento de pessoal, o feedback de desempenho e as ações de capacitação. Resposta correta. A finalidade dos feedbacks fornecidos aos servidores durante determinado processo de gestão de desempenho é orientar a condução das ações. Resposta correta. O erro de avaliação, caracterizado pela contaminação do critério, ocorre quando o avaliador considera elementos que afetam as medidas de avaliação, mas que não fazem parte do desempenho real. Resposta correta. O efeito de Halo, que se refere à média para todos, e o efeito de tendência central, que diz respeito à generalização, estão incluídos entre os principais erros de avaliação. Resposta errada. Entre os fatores que causam o fracasso de uma gestão de desempenho, incluem-se a discussão permanente de ideias, a falta de acompanhamento do programa e os erros de avaliação. Resposta errada. Atualmente, as organizações priorizam a avaliação de desempenho, um tipo de avaliação hierárquico-funcional que é efetuada pela chefia imediata e tem como referencial de análise os cargos.
Resposta errada. A avaliação de desempenho, centrada em traços individuais, é comum em empresas orgânicas, ao passo que a centrada em resultados geralmente é adotada por empresas burocráticas. Resposta errada. A avaliação de desempenho fornece feedback ao empregado por meio da identificação de pontos fortes e fracos individuais, o que permite a melhoria de comportamento no trabalho. Resposta correta. A gestão de desempenho, quando bem realizada, dispensa a realização de acompanhamento e orientação profissional das pessoas nas organizações. Resposta errada. A avaliação e a gestão de desempenho dispensam treinamento específico para avaliadores e, por isso, podem ser conduzidas por gestores com diferentes níveis de formação e/ou experiência. Resposta errada. A avaliação de desempenho contribui para o desenvolvimento pessoal e profissional no trabalho, devido ao fato de avaliar características comportamentais e de personalidade do indivíduo. Resposta errada. Erro de recenticidade ou de imediatismo é detectado por psicólogos nas avaliações de desempenho quando se observa opiniões ou notas emitidas por avaliadores fundamentadas em comparações recentes entre pessoas no trabalho.
Resposta errada. Nas organizações, a avaliação 360 graus apresenta desvantagens no que se refere à complexidade da combinação de todas as avaliações, bem como a ocorrência de opiniões conflitantes que requer a mediação por parte de psicólogos e demais profissionais de gestão de pessoas. Resposta correta. Considere que, na avaliação de desempenho, o supervisor tem emitido opiniões e notas excepcionalmente altas ou excepcionalmente baixas para todos os seus subordinados, o que foi identificado pelo psicólogo. Nesse caso, é correto afirmar que o psicólogo identificou o erro de tendência central na avaliação de desempenho. Resposta errada. A gestão de desempenho visa criar ambiente e condições de trabalho adequadas para que as pessoas possam desenvolver melhor suas capacidades cognitivas e físicas, além de sua personalidade. Resposta correta. Avaliar o desempenho implica em analisar complementarmente o perfil comportamental do empregado, de modo a identificar como as características pessoais influenciam ou não no desempenho do trabalho. Resposta errada. Suponha que determinado órgão público pretenda proceder à avaliação de desempenho de seus servidores para fins de atribuição de parcela remuneratória atrelada ao bom desempenho funcional, valendo-se de metodologia comumente utilizada no setor privado, denominada avaliação 360 ou circular. Para aplicar tal metodologia, será necessário proceder a prévia definição da missão, visão e valores do órgão, que constituem premissas para a pontuação na metodologia adotada. B. Exclusivamente a avaliação pelo superior hierárquico do avaliado, sendo dispensada a oitiva de outros colaboradores. C. A contratação de um avaliador independente, não sendo recomendável a avaliação por aqueles que interagem com o avaliado no ambiente de trabalho. D. A autoavaliação, feita pelo próprio servidor, além de colher feedbacks, retornos, daqueles que se relacionam com o avaliado. E. A uma amostragem representativa de todos os avaliados, com a extrapolação dos resultados obtidos
para todos os que se inserem no mesmo perfil ou categoria. Resposta D. A autoavaliação, feita pelo próprio servidor, além de colher feedbacks, retornos, daqueles que se relacionam com o avaliado. Considere que determinada entidade integrante da administração indireta esteja iniciando um procedimento de avaliação de desempenho de seus colaboradores e, para tanto, tenha optado por aplicar a metodologia conhecida como avaliação 360 ou circular. Nesse contexto, de acordo com a referida metodologia, a avaliação deverá a. Estar limitada ao período de 1 ano, com o estabelecimento de metas mensais para reavaliação periódica. B. Envolver apenas a participação da chefia imediata do avaliado, sendo classificada como do tipo top-down. C. Contar necessariamente com a supervisão de um avaliador externo a fim de evitar distorções. D. Contemplar a avaliação por aqueles que se relacionam com o avaliado e não apenas por seus superiores. E. Basear-se exclusivamente na autoavaliação, cabendo ao próprio avaliado apresentar o resultado da avaliação. Resposta D. Contemplar a avaliação por aqueles que se relacionam com o avaliado e não apenas por seus superiores. Considere que uma sociedade de economia mista, controlada pelo município, deseja implementar a avaliação de desempenho de seus empregados, objetivando obter aumento de eficiência, e a consultoria, controlada para apoiar tal iniciativa, tenha sugerido a adoção da avaliação circular, também denominada 360. Caso a companhia decida adotar a referida metodologia, uma etapa que se afigura necessária consiste a. Na identificação dos 10% melhor avaliados para fins de promoção. B. Em credenciar avaliadores certificados. C. Em escolher os avaliados, eis que tal avaliação se dá por amostragem. D. Na autoavaliação realizada pelos empregados avaliados. E. Na adoção prévia de escala fixa de pontuação com gradiente de 90, 180 e 360 pontos. Resposta D. Na autoavaliação realizada pelos empregados avaliados. Considere que a Agência de Fomento do Amapá tenha contratado consultoria especializada para a implementação de avaliação de desempenho de seus servidores. Referida consultoria propôs a adoção da avaliação circular ou 360, o que, contudo, foi rejeitado pela FAP, pois considerou que a referida metodologia não oferece resultados confiáveis, eis que se baseia exclusivamente na autoavaliação. A premissa adotada pela FAP para efetuar a metodologia afigura-se a. Parcialmente correta, pois o fato de ser integralmente baseada na autoavaliação
não induz necessariamente a desvios, desde que o resultado seja cotejado com outros elementos, como a produtividade do avaliado. B. Correta, pois, sendo integralmente baseada na autoavaliação, tal metodologia não oferece informação isenta sobre o desempenho do avaliado. C. Equivocada, eis que a autoavaliação é apenas um dos insumos da metodologia, a qual abrange também a avaliação por superiores e colegas que se relacionam com o avaliado. D. Equivocada, eis que tal metodologia não contempla a autoavaliação, mas sim apenas os feedbacks, retornos dos chefes e colegas do avaliado em relação à sua atuação. É equivocada, pois a presença de um avaliador externo, obrigatória em tal metodologia, neutraliza os possíveis desvios de autoavaliação. Resposta C. Equivocada, eis que a autoavaliação é apenas um dos insumos da metodologia, a qual abrange também a avaliação por superiores e colegas que se relacionam com o avaliado. Considere que determinada autarquia municipal esteja implementando o procedimento de avaliação de desempenho de seus servidores com a utilização de metodologia sugerida por consultoria especializada, consistente no método denominado escolha forçada. Isso significa que a. do processo de avaliação deverá resultar necessariamente o rol dos avaliados com pior desempenho, os quais devem ser considerados em eventuais processos de desligamentos futuros. B. O avaliador deverá escolher, entre o universo de avaliados, aquele que mais se destaca, atribuindo ao mesmo pontuação que servirá de referência para a colocação dos demais avaliados. C. Caberá ao avaliador a escolha dos aspectos mais relevantes a serem considerados em cada conjunto de avaliados, de acordo com os respectivos campos de atuação. D. Serão utilizados blocos de frases, devendo o avaliador, obrigatoriamente, escolher a afirmação que mais se aplica ao desempenho do avaliado. E. O avaliador irá propor a cada avaliado um leque de situações hipotéticas envolvendo sua atuação, cabendo ao avaliado a escolha obrigatória de uma delas e a apresentação da solução, a qual será objeto de avaliação. Resposta D. Serão utilizados blocos de frases, devendo o avaliador, obrigatoriamente, escolher a afirmação que mais se aplica ao desempenho do avaliado. Em uma situação hipotética, a Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado pretende instaurar o Programa de Qualidade Total, com o objetivo de gerar consciência sobre a qualidade em todos os processos da instituição e melhorar o nível dos serviços prestados aos clientes cidadãos. Para alinhar as metas estratégicas de gestão de pessoas e os resultados pretendidos da instituição, foi solicitada à Superintendência de Recursos Humanos que aplicasse um método de avaliação de desempenho de pessoas que complementasse as iniciativas da qualidade total. Portanto, o método de avaliação adequado a esta solicitação é: A. Lista de verificação. B. Escalas gráficas. C. Pesquisa de campo. D. 360 graus. E. Incidentes críticos.
Resposta D. 360 graus. Carlos, responsável pela área de recursos humanos de determinada entidade da administração pública, foi encarregado de efetuar a avaliação de desempenho dos servidores da referida organização, para fins de atribuição de bonificação por resultados, utilizando, para tanto, indicadores estabelecidos previamente no ato normativo que instituiu a referida parcela remuneratória. Ocorre que, pela falta de experiência e comprometimento de Carlos, o resultado das avaliações apresentou diversos vícios. Entre os vícios identificados, encontra-se o efeito ralo, que se apresenta na seguinte situação. A. Por não ter atentado para o histórico de atuação dos funcionários, Carlos limitou-se a considerar, para fins de avaliação, apenas os eventos mais recentes, não obstante o período avaliatório corresponder ao último biênio. B. Tendo em vista que Carlos não pretendia se indispor com os integrantes de sua equipe, esquivou-se de atribuir resultado insatisfatório, mesmo para aqueles em que, a rigor, a aplicação correta dos critérios estabelecidos determinariam tal atribuição. C. Como Carlos ostentava grande antipatia por determinados servidores, aplicou, para estes, critérios subjetivos nitidamente mais rigorosos do que o utilizado para os demais. D. Tendo considerado a avaliação de pouca relevância ou utilidade prática para a melhoria do serviço, Carlos limitou-se a atribuir a pontuação média para todos os avaliados, sem qualquer crivo individualizado. E. Considerando que determinados avaliados apresentavam avaliação bastante negativa no quesito assiduidade, Carlos acabou aplicando o mesmo resultado péssimo para os demais aspectos avaliados, generalizando o resultado negativo. Resposta é: considerando que determinados avaliados apresentavam avaliação bastante negativa no quesito assiduidade, Carlos acabou aplicando o mesmo resultado péssimo para os demais aspectos avaliados, generalizando o resultado negativo. Uma empresa pública contratou uma consultoria especializada para implementar a avaliação de desempenho, objetivando melhorar a performance de seus gestores. O consultor contratado executou a avaliação, tomando por base o registro dos aspectos extremos, tanto do ponto de vista negativo quanto positivo, em relação ao comportamento dos avaliados. Tal abordagem: A. Corresponde à primeira etapa do método de escalas gráficas. B. Não é aderente a nenhuma metodologia de avaliação de desempenho. C. É bastante rudimentar, denominada comparação binária. D. É relativa à metodologia denominada incidentes críticos. E. Consiste em uma das distorções da avaliação, denominada efeito halo. Resposta D. É relativa à metodologia denominada incidentes críticos. Os métodos de avaliação de desempenho, pesquisa de campo, incidentes críticos, frases descritivas e escalas gráficas são métodos com ênfase no A. Baixo desempenho, B. Presente, C. Futuro, D. Passado, E. Desempenho destacado.
Resposta D. Passado. Assinale a opção que indica a ferramenta que permite avaliar o desempenho de um funcionário por diversas fontes, como gerentes, clientes, subordinados, além do próprio avaliado, visando compreender suas deficiências e auxiliar na evolução das suas competências. A. Feedback 360. B. Meta primordial. C. Competência relacional. D. Avaliação sustentável. E. Ciclo de desempenho. Resposta A. Feedback 360. O gestor de uma determinada organização decidiu testar um novo método de avaliação de desempenho, que consistia basicamente em todos os trabalhadores, independentemente da sua posição hierárquica, serem simultaneamente avaliadores, conservando o anonimato, e avaliados. Esse método é denominado A. Autoavaliação. B. Avaliação 360. C. Avaliação por resultados. D. Avaliação por objetivos. E. Avaliação pelo superior hierárquico. Resposta B. Avaliação 360. A competência essencial de uma organização engloba o aprendizado coletivo e o know-how aplicados de maneira integrada na organização, de modo a diferenciá-la de outras empresas. Resposta correta. Na gestão por competências, objetiva-se o aprimoramento de um fluxo de desenvolvimento para os indivíduos que fazem parte da organização. Acerca do processo de aprimoramento de competências, é correto afirmar que a. O desenvolvimento de competências tem como consequência o desenvolvimento de aptidões. B. O desenvolvimento de habilidades é condicionado ao desenvolvimento prévio de perícia. C. O desenvolvimento de competências se dá antes do desenvolvimento de habilidades. D. O desenvolvimento de aptidões se dá após o desenvolvimento de habilidades. E. O desenvolvimento de aptidões antecede o desenvolvimento de competências. Resposta é: o desenvolvimento de aptidões antecede o desenvolvimento de competências. O modelo de competência no trabalho gera um desempenho profissional de valor agregado que mostra comportamentos adequados manifestados pela pessoa em vez de realizações e resultados.
Resposta errada. Mapear competências implica tanto identificar estratégias de captação dessas competências, quanto desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes nas organizações. Resposta errada. Os métodos e as técnicas de mapeamento de competências constituem elemento central na gestão por competências para identificar as lacunas de conhecimentos, habilidades e atitudes dos servidores. Resposta correta. Os conhecimentos e as habilidades dos empregados são elementos essenciais para evidenciar competências, ao passo que as atitudes são fundamentais para materializar os resultados. Resposta correta. Competências fundamentais ou transversais descrevem comportamentos esperados de membros de uma organização, independentemente das áreas específicas nas quais eles atuem. Resposta correta. Nas organizações, as decisões acerca do desenvolvimento ou da captação de competências são embasadas na identificação de competências humanas. Resposta errada. Na redação do mapeamento de competências, devem ser utilizadas frases extensas e termos técnicos para que haja o maior detalhamento possível dos comportamentos esperados. Resposta
errada. Competências podem ser entendidas como o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes em que a dimensão habilidade está relacionada à identidade e à determinação. Resposta errada. A gestão por competências visa aproximar ao máximo as competências existentes na organização daquelas necessárias para a consecução dos objetivos organizacionais. Resposta correta. Uma instituição que vise a valorização do conhecimento dos seus empregados e adote um modelo de gestão por competências foca na perspectiva de um modelo de gestão estratégica de pessoas. Resposta correta. No âmbito da gestão de pessoas, os funcionários de uma organização são vistos como talentosos fornecedores de competências fundamentais para o sucesso da organização em questão. Resposta correta. O mapeamento de competências se propõe a identificar as lacunas de aprendizagem e os recursos para a concretização da estratégia organizacional. Resposta errada. As competências organizacionais essenciais são atributos da organização passíveis de serem imitados pela concorrência. Resposta errada. Uma das etapas da gestão por competências é o mapeamento de competências,
que permite identificar lacunas existentes entre as competências necessárias e disponíveis na organização em questão. Resposta correta. Um servidor de determinado órgão público, embora com reconhecida capacidade técnica para tratar dos assuntos da sua área de atuação, prefere trabalhar sozinho, por intolerância com o ritmo de trabalho dos colegas e com o alegado descabimento das perguntas dos clientes sobre assuntos óbvios. Nessa situação, para melhorar o trabalho em equipe, o referido servidor deverá a. Concentrar-se nas necessidades do bom desempenho coletivo para abstrair-se de suas características de personalidade. B. Evidenciar seu autoconhecimento para aprimorar os fatores positivos de relacionamento e cortesia. C. Demonstrar autoconfiança quanto ao seu conhecimento técnico para atuar com mais flexibilidade e receptividade. D. Desenvolver sua competência interpessoal para lidar eficazmente com as outras pessoas de maneira adequada às necessidades apresentadas. E. Lidar com os conflitos de equipe de modo espontâneo para melhorar a imagem do órgão junto à sociedade. Resposta D. Desenvolver sua competência interpessoal para lidar eficazmente com as outras pessoas de maneira adequada às necessidades apresentadas. Os conhecimentos integrados que as organizações utilizam para se diferenciar de seus concorrentes no mercado, bem como para gerar valor para o cliente ou cidadão, denominam-se A. Habilidades, B. Competências, C. Atitudes, D. Conhecimentos organizacionais, E. Capacidades dinâmicas. Resposta B. Competências. Em se tratando da gestão por competências, estabelecer as competências organizacionais é fundamental para promover o alinhamento com as competências das pessoas. Nesse contexto, consideram-se competências organizacionais básicas aquelas a. Relacionadas com a gestão de recursos financeiros, comerciais e produtivos para a obtenção de melhores resultados. B. Apresentadas nas atividades exercidas na organização inerentes a cada indivíduo. C. Necessárias ao funcionamento organizacional, inerentes à estrutura e à organização para a realização do trabalho. D. Que retratem o conjunto interdependente de conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para a realização das tarefas das equipes. E. Relativos a clientes e fornecedores, fundamentais para o sucesso da organização.
Resposta C. Necessárias ao funcionamento organizacional, inerentes à estrutura e à organização para a realização do trabalho. Seleções podem ser fundamentadas na noção de cargo ou de competência. Em ambos os casos, os procedimentos de seleção são determinados em razão dos conteúdos das atividades e tarefas e os requisitos de acesso relativos ao posto de trabalho. Resposta errada. Na gestão por competências, assume-se a perspectiva formal de aprendizagem que estabelece que os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que formam as competências individuais devem ser desenvolvidos em ações de treinamento e educação. Resposta errada. A gestão por competências, modelo estratégico de gestão de pessoas, estabelece um alinhamento das políticas e práticas de administração de recursos humanos com as diretrizes das organizações. Resposta correta. A competência individual mobiliza, integra e transfere conhecimentos, recursos e habilidades para o trabalho. Por isso, a qualificação dos funcionários de uma organização deve ser o foco primário de intervenção das políticas e práticas de gestão de pessoas. Resposta errada. Uma das competências individuais é o saber fazer, ou seja, a habilidade de transformar o conhecimento em ações concretas. Resposta correta. A gestão por competências contribui para manter a rigidez, o isolamento e a estabilidade de cada departamento.
Resposta errada. A avaliação de conhecimentos, habilidades e atitudes é suficiente para alinhar uma gestão de desempenho de pessoas por competências aos objetivos organizacionais. Resposta errada. A gestão de pessoas por competências pode ser entendida como um programa sistematizado e desenvolvido para definir perfis profissionais que proporcionem maior produtividade e adequação aos serviços a serem realizados, identificando os pontos fortes e os fracos dos profissionais, suprindo suas lacunas e agregando conhecimento, de acordo com os critérios e objetivos estabelecidos pela organização. Resposta correta. As competências de uma organização são muito mais do que a soma dos conhecimentos gerais de cada empregado individualmente. Outros aspectos estão incluídos no conceito de competência organizacional, inclusive no setor público. Acerca desse assunto, assinale a opção correta. A. Perenes são competências que têm o papel de distinguir um desempenho superior de um desempenho mediano. B. Transitórias são competências que, durante um tempo, são importantes para a organização e para as atividades desenvolvidas, mas que tendem a ser superadas. C. Declinantes são competências que precisam ser mobilizadas durante o processo de mudança, embora sejam pontuais e menos enfatizadas na estratégia organizacional. D. Emergentes são competências que podem não ser relevantes para as atividades atuais da organização, mas que, caso se considerem a estratégia e a visão de futuro, serão enfatizadas posteriormente. E. Diferenciais são competências de um grupo fundamental de competências organizacionais intimamente relacionados à obtenção do desempenho desejado e que permanecem relevantes para as tarefas ao longo do tempo, independentemente da direção estratégica da organização. Resposta D. Emergentes são competências que podem não ser relevantes para as atividades atuais da organização, mas que, caso se considerem a estratégia e a visão de futuro, serão enfatizadas posteriormente. Em gestão de pessoas, a pesquisa documental, considerada um método de baixa eficiência, é pouco adotada para a identificação das competências organizacionais. Resposta errada.
As competências essenciais, também denominadas core competence, referem-se aos conhecimentos, às habilidades e às atitudes dos colaboradores para realizarem seus trabalhos com sucesso. Resposta errada. O mapeamento de competências consiste na definição dos objetivos estratégicos e na identificação de competências individuais e organizacionais necessárias ao alcance da vantagem competitiva. Resposta errada. A corrente integradora da competência procura articular as proposições das correntes norte-americana e francesa, destacando a competência como a combinação de conhecimentos, habilidades e atitudes expressos pelo desempenho de contextos organizacionais. Resposta correta. Considerando que a gestão por competência procura desenvolver um programa destinado a definir perfis profissionais que proporcionem maior produtividade e adequação ao negócio, assinale a opção que apresenta a correta associação entre o tipo de competência e sua definição. A. Essencial, esperada de cada unidade de negócios da organização. B. Organizacional, capacidade de adaptação às circunstâncias temporais. C. De suporte, mais elevada e chave para a sobrevivência da organização. D. Dinâmica, destinada a apoiar diversos departamentos. E. Distintiva, proporcionadora de vantagens competitivas. Resposta é distintiva, proporcionadora de vantagens competitivas. Considere a seguinte afirmação sobre a implementação no setor público da metodologia de gestão por competências amplamente aplicada no setor privado. A etapa de mapeamento de competências própria de tal metodologia é inviável para o poder público por várias razões, especialmente em função do mandamento constitucional de contratação mediante concurso público, salvo para os cargos de livre provimento. À luz do conteúdo dessa etapa, tal assertiva figura-se a. Equivocada, eis que o mapeamento por competências é uma etapa posterior à contratação de pessoal, ligada única e exclusivamente à remuneração por resultados, o que pode ser implementado, ainda que parcialmente, em carreiras públicas, nos termos da lei. B. Correta, eis que o mapeamento de competências
consiste na prospecção dos melhores talentos disponíveis no mercado, o que em nada se aproveita na sistemática de concurso público para a seleção e provimento de cargos efetivos que pressupõem a ampla competição. C. Parcialmente correta, eis que o mapeamento de competências, embora não atrelado a requisitos necessários ou desejáveis para provimento dos cargos da organização, é mandatório para o sistema de promoção dos seus integrantes, o que não se coaduna com o regime público de promoções por merecimento e antiguidade. D. Equivocada, eis que o mapeamento nada mais é do que a identificação da lacuna existente entre as competências requeridas pelos cargos e aquelas efetivamente disponíveis na organização, o que pode ser levado em conta na elaboração do conteúdo de concursos públicos, observadas as atribuições legais dos cargos. É correta, pois o mapeamento de competências destina-se ao provimento apenas de posições da alta direção das organizações, o que no setor público se dá pela escolha e nomeação de agentes políticos, como ministros e secretários de Estado, e não pela sistemática de seleção de talentos. Resposta D. Equivocada, eis que o mapeamento nada mais é do que a identificação da lacuna existente entre as competências requeridas pelos cargos e aquelas efetivamente disponíveis na organização, o que pode ser levado em conta na elaboração do conteúdo de concursos públicos, observadas as atribuições legais dos cargos. Um dos aspectos centrais da aplicação da metodologia de gestão de pessoas por competências consiste em a. Identificar a lacuna existente entre as competências disponíveis na organização e aquela demandada para o desempenho dos cargos nela existentes. B. Mapear as competências existentes em outras organizações de excelência que atuem no mesmo mercado, aplicando-as internamente. C. Definir as competências de primeiro e segundo graus que cada colaborador deve desenvolver, atuando apenas sobre as primeiras. D. Estabelecer um ranqueamento dos profissionais mais competentes da organização, com promoções e desligamentos automáticos a partir da posição ocupada. E. Suprir os gaps, defasagens, de conhecimento dos colaboradores a partir da valorização e reconhecimento de outras competências comportamentais. Resposta A. Identificar a lacuna existente entre as competências disponíveis na organização e aquelas demandadas para o desempenho dos cargos nela existentes. Quando o treinamento é baseado em competências, ele se baseia na lacuna existente entre as competências disponíveis e existentes e as competências necessárias. A. A direção da empresa, a área de recursos humanos ou a liderança. B. A sociedade, ao grupo social ou à pessoa. C. Ao mercado, aos clientes em potencial ou ao cliente da empresa. D. À organização, à unidade organizacional ou ao trabalho da pessoa. E. Ao mundo globalizado, ao mercado de trabalho, ao segmento de atuação da empresa.
Resposta D. À organização, à unidade organizacional ou ao trabalho da pessoa. Suponha que determinada entidade integrante da administração pretende implementar mecanismos de gestão por competências, utilizando-se dos conceitos e práticas correspondentes. Nesse contexto, iniciou identificando, a partir dos conhecimentos e habilidades requeridos para cada cargo, as competências necessárias para o seu desempenho e, paralelamente, aquelas efetivamente disponíveis na organização. Tal conduta se mostra a. Correta, correspondendo ao denominado mapeamento de competências que aponta as lacunas a serem preenchidas. B. Equivocada, já que essa etapa, conhecida como gerenciamento de lacunas, é a fase final da metodologia. C. Correta, desde que realizada concomitantemente com a prospecção das competências disponíveis no mercado. D. Equivocada, pois a identificação das competências disponíveis é que determina o desenho dos cargos. E. Correta, correspondendo ao denominado gerenciamento de escopo, identificando as deficiências a serem superadas. Resposta A. Correta, correspondendo ao denominado mapeamento de competências que aponta as lacunas a serem preenchidas. Em uma organização, o mapeamento de competências apontou a necessidade de desenvolver na força de trabalho a competência trabalho em equipe, envolvendo as capacidades cooperação, iniciativa e domínio das normas organizacionais. Essas capacidades são, respectivamente, do tipo A. Habilidade, atitude, entrega. B. Atitude, conhecimento. C. Habilidade, psicológica, conhecimento. D. Atitude, habilidade. E. Psicológica, entrega. Resposta B. Atitude, conhecimento. Leia o trecho a seguir, retirado do site do jornal O Globo. Os dados do IBGE mostram que a taxa de desemprego é maior entre as pessoas com menor escolaridade. Os mais afetados são aqueles que têm ensino médio incompleto. Para esse grupo, a taxa é de 20%, contra 6,2% para os profissionais com curso superior. Analisando o trecho apresentado e fazendo um paralelo com a gestão de pessoal por competências, é correto afirmar que a taxa de desemprego tem uma relação direta com a competência conhecida por A. Atitude, B. Conhecimento, C. Raciocínio, D. Aptidão, E. Habilidade. Resposta B. Conhecimento. No edital de concurso de uma sociedade de economia mista,
existe a exigência de que o candidato possua 6 meses de experiência mínima na área do cargo específico. Conforme a perspectiva da gestão de competências, essa exigência está relacionada à competência A. Habilidade, associada à ideia de conhecimento prático. B. Conhecimento, associado à ideia de conhecimento teórico. C. Atitude, associada à ideia de proatividade. D. Formação, associada à ideia de desempenho acadêmico. E. Ambientação, associada à ideia de assimilação da atividade. Resposta A. A habilidade, associada à ideia de conhecimento prático. Mauro, desempregado há 1 ano, após pesquisar em um famoso site que informa sobre oportunidades de emprego, encontra uma oportunidade de atuar como game professional do jogo Futebol 2018. Embora nunca tenha jogado videogame e não conheça as regras de futebol, fica muito interessado na vaga em função das condições financeiras oferecidas. Depois de um encontro com o contratante, recebe a informação de que não estava selecionado. A justificativa para essa decisão foi a de que ele não possuía as seguintes competências: A. Conhecimento e habilidades. B. Conhecimento e disciplina. C. Atitude e disciplina. D. Habilidades e atitude. E. Conhecimento e atitude. Resposta A. Conhecimento e habilidades.